Olá, olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui a gente conversa sobre como aprender costura, saindo do zero até as suas primeiras peças. E hoje o tema é: preciso ser criativa para aprender costura? E aí, o que você acha? Você precisa ser criativa para aprender costura? Você entende que isso é um empecilho para você aprender costura? Que isso é um pré-requisito para você? Bem, para começar a falar sobre isso, eu queria ler o conceito de criatividade para vocês. E eu busquei aqui um conceito na internet e vi que a criatividade é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. E ser criativo também é a capacidade de ser original. As coisas têm uma coisa a ver com a outra, né? É a capacidade de ser original, de imaginar soluções novas. E para isso é necessário alguns critérios, como estar motivado e comprometido. Isso normalmente só acontece quando a gente tem paixão pelo que faz, certo? E ser criativo é estar diretamente ligado a ter aptidão nessa área que você tem paixão. Eu acredito que esse conceito já diz muita coisa, me disse muita coisa, me fez entender mais sobre isso, me fez refletir sobre o que eu achava que era ser criativo. Bem, e para começar, eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui sobre ter aptidão na área. Para ser criativo, você precisa ter aptidão na área que você quer ser criativo. E ter aptidão é algo que pode acontecer naturalmente, que você já nasceu com aquela inclinação. Eu acredito que um dom natural, ele não é uma coisa que a gente nasce e já sabe. Não. Normalmente é algo que a gente consegue aprender com uma facilidade maior. Mas que se a gente anular, se a gente deixar de buscar, conhecer sobre aquilo, vai acabar sendo como alguém que não tem dom natural. Né? A gente vai acabar ficando no 0 a 0 com aquilo. Então, e adquirir conhecimento, adquirir aptidão numa área é extremamente possível, né? Afinal, a gente não. Eu acredito que ninguém olha para uma profissão e pensa, não, aquela pessoa já deveria nascer com aptidão naquilo. Para ela ser, por exemplo, para ser um médico, ela deveria já saber e conhecer sobre aquilo. No meu caso, eu sou formada em biblioteconomia, sou bibliotecária. Ah, eu já deveria ter nascido organizando livros e amando livros e tudo mais. Mas a gente sabe que não funciona bem assim, né? A gente escolhe uma profissão, estuda sobre aquilo, dedica tempo para aquilo e, posteriormente, a gente entra em ação para trabalhar naquela área, tendo experiências, cometendo erros e continuando, né? Aprendendo e ficando cada dia mais apto naquele. E sobre a costura não é diferente. Para que você tenha aptidão na costura e seja criativo em algum momento, você vai ter que passar por esse processo de imersão no conhecimento sobre costura. E qual seria esse processo de imersão em conhecer a costura? Eu acredito que seria buscar conhecer as pessoas que falam sobre costura. Tá aqui vendo esse vídeo já é um tipo de imersão. Você está buscando conhecer e entender mais sobre costura. Tirar uma dúvida, né, quanto a isso. Seria conhecer essas pessoas, ouvir como elas falam, sobre o que falam. Eventualmente, você vai perceber que elas têm algumas palavrinhas que você não conhece sobre o que elas falam, que elas
falam sobre coisas técnicas, sobre tipos de costuras, tipos de linhas que você não conhece. E aí, a partir daquilo, você vai acabar buscando conhecer, né? Ela vai falar sobre, as pessoas vão falar sobre um tipo de máquina. Eu também percebo que atualmente com a internet a gente também pode ter esse processo de imersão, buscando entrar em grupos que falam sobre costura, né? Eu eu estou em muitos grupos e lá se fala muito sobre costura, as pessoas apresentam o que fizeram, algumas pessoas falam sobre as barreiras que elas enfrentam ao aprender costura, que elas acham que não conseguem fazer uma coisa ou outra coisa. E assim a gente vai criando o hábito de lidar com aquele mundo e com as pessoas que estão nele, né? E quando a gente tem esse processo de imersão, querendo, sem percebendo ou não, você acaba criando uma certa aptidão na área. Se você vê muitos vídeos de costura à mão, por exemplo, se acontecer de algum momento você precisar fazer uma costura emergencial na sua casa, você vai saber. E aí vai agir criativamente. E a gente acaba chegando, né, no ponto de voltar à pergunta que é o tema principal desse vídeo. Você precisa ser criativa para aprender costura? E a resposta não é tão simples, mas eu acredito que sim. Você precisa sim. Agora, isso acaba gerando uma nova pergunta, né? Você é criativa sem conhecer sobre o assunto? Você consegue ser criativa quando tá cozinhando sem conhecer nada sobre os processos, os procedimentos que envolvem fazer uma comida? E a chance é que não. Você não vai conseguir ser criativa se você não conhece o básico, digamos assim. Então, eu acredito que antes de se perguntar, eu sou criativa, eu consigo costurar, porque, ou então, até mesmo, eu acredito que algumas pessoas, por experiência, eu acredito que algumas pessoas, elas acabam dizendo para si mesmas, ah, mas eu não sou criativa, eu não vou conseguir aprender a costurar. E não, isso é uma barreira que você está criando para si mesmo. Tem até um exemplo divertido que eu acabei lembrando enquanto pensava sobre esse vídeo, de que, olha, eu não sei fazer só, eu não sei apenas costurar, né? Eu também, durante todo o trajeto de criança e tudo mais, eu sempre gostei muito de fazer crochê. E uma época da vida, eu acabei dividindo apartamento com uma amiga. E ela sempre dizia: poxa, Adri, você tem tantos dons, tantos talentos, isso é tão legal, eu não tenho nenhum. E aí ela acabava falando isso, eu não tenho criatividade para isso. Se fossem contas, ela era muito boa com finanças. Aí sim, mas com isso eu não tenho e tudo mais. E aquilo foi me deixando até um pouco impaciente, sabe? Talvez ela não saiba disso, mas eu fiquei um pouco impaciente, fiquei pensando, ela consegue sim. E um dia eu propus para ela de que eu desse algumas aulas de crochê para ela. E isso foi muito interessante porque eu acredito que com três dias de aula, ela acabou fazendo um ou dois tapetes para o quarto dela, tapetes de crochê. E normalmente eu diria para a pessoa começar com peças pequenas, mas ela começou com um tapete, que não é uma peça pequena, né? Uma peça até maior e tudo mais, já que é uma dedicação maior. Mas depois das aulas que a gente teve, ela naturalmente foi entendendo como funcionava a coisa e toda noite, quando chegava do trabalho, ela dedicava um tempo para aquilo e fazia um pouquinho. E eu achei esse exemplo interessante, porque gradativamente ela foi adquirindo conhecimento sobre a área e tendo naturalmente mais aptidão naquela área, né? E ela conseguiu.
ela conseguiu, mesmo dizendo antes que ela não tinha criatividade para aquilo, que ela não conseguiria fazer aquilo, ela conseguiu. E ela não conseguiu só um, ela não conseguiu só um, ela fez o segundo. E o segundo ela já fez com uma independência maior, sem que eu tivesse que estar ali olhando ou instruindo ela. Na verdade, o primeiro teve isso, né? Mas no segundo ela só vinha tirar alguma dúvida. Só que as dúvidas também já eram mais concretas, né? Então, com esse exemplo, eu quero dizer que a costura funciona um pouco assim também. A gente tem que ter esse processo de imersão para no conhecimento sobre costura, para em algum momento ter a capacidade de ser criativo. E eu acredito que é certo que você vai acabar sendo criativa, por quê? Porque nós somos seres naturalmente criativos. O que a gente conhece, a gente sempre age com criatividade. Quando a gente enfrenta algum problema, a gente naturalmente a gente pensa criativamente. Se você domina aquilo, domina aquela área, a criatividade é ainda maior. Aí você acaba encontrando possibilidades que ninguém pensaria, outra pessoa não pensaria com tanta facilidade. E isso chega a ser até divertido, né? Chega a ser até divertido para a gente. Perceber que a gente não tem só uma forma, um meio de resolver um problema. Então, na costura, funciona assim também. Quando a gente fala da costura, as coisas acontecem assim. Quando você começa a aprender sobre costura, normalmente você começa a conhecer sua máquina e tudo mais, porque conhecendo a tua máquina, tu vai saber como resolver algum problema, se estiver costurando, treinando a costura. E ainda assim, quando tu está treinando algumas costuras simples, quando tu está treinando algumas costuras simples, tu acaba tendo sacadas que tu não teria se tu não te expôs, não tivesse te exposto àquilo, a esse processo, né? Aquele momento. Então, ter criatividade não depende não é uma coisa que tu tem que ter antes de começar a aprender algo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso porque eu não conhecia nada sobre costura antes de começar. Eu sabia fazer crochê, eu sabia fazer outras coisas, mas eu nunca tinha tentado costurar. E isso foi um processo para mim também, né? Eu acredito para todo mundo, mas para mim foi um processo, foi bem lento, foi um processo que envolveu medo também. Eu lembro que quando estava aprendendo a costurar, que eu, na verdade, sentia uma grande vontade de aprender a costurar. Eu queria muito costurar, mas eu não sabia, não fazia ideia como começar. E eu sempre gostei de fazer cursos, eu sempre gostei de saber sobre as coisas mesmo, sem nem pensar em plantar elas e fazer de fato. E acabei fazendo uma assinatura de uma plataforma de cursos e lá tinha cursos sobre costura. E eu, nos meus tempos de ócio, resolvi entrar nesses cursos. E entrando neles, eu fiz dois, eram cursos pequenos, não ensinavam muito sobre como começar a costurar, mas eles já me mostravam mais ou menos como era fazer aquilo. Mesmo que eu não soubesse do que eles estavam falando em alguns momentos, foi ficando cada vez mais fácil entender, né? E, e quando mudava de curso, eu sempre aprendi uma coisa nova, pelo menos uma coisa nova. Eu acabava aprendendo. E aí o tempo foi passando e por acaso uma tia me emprestou uma máquina, mas eu não tive coragem de mexer na máquina porque não era minha. E eu fiquei com medo de quebrar, eu não sabia como conhecer a máquina e a minha primeira peça acabou saindo feita à mão, com um molde pronto de alguém que ensinava
todos os passos para fazer aquela peça. Mas durante o processo foi muito longo. Durante todo esse processo, eu acabei entendendo que toda vez que eu me expunha, toda vez que eu me expunha a conhecer a algum vídeo que falava sobre costura, ou que ensinava alguma coisa sobre costura, eu aprendia um pouquinho mais. E às vezes eu via uma, duas, 5 vezes um vídeo para aprender alguma coisa. Claro, não consecutivamente, né? Eu via as coisas de modo consecutivo, mas eu voltava, querendo ou não, eu acabava voltando para aquele vídeo e tentando entender como a pessoa chegou naquele ponto, como ela fez aquilo e tudo mais. E esse foi o processo de aprender sobre costura, e eu acredito que deve ser o seu processo também. Então, para você, você precisa, o que você acha? Me diz aqui nos comentários. Você acha que você precisa se sentir criativa para aprender a costurar? Ou você precisa comer? Me diz aí que eu quero saber se você, o que você acha. Depois de tudo isso que a gente já falou, se você acha que precisa. Bem, mas vamos falar sobre o que eu acho, né? Eu acho que não. Ressaltando de novo. Eu acho que não. Não espere ser criativo, se sentir criativo para fazer alguma coisa. Porque isso não vai acontecer. É bem provável que não vai acontecer. Você, nós somos seres criativos. E, e quando você começar a se expor ao conhecimento daquela área, você naturalmente vai começar a se sentir criativo naquilo. E, isso lembra outro ponto sobre a criatividade. Existem níveis de criatividade. Existe uma criatividade pequena, porque que tem a ver com um conhecimento da área menor, eu acredito que sim. E existe uma criatividade mais intensa, daquela pessoa que já passou anos convivendo com aquilo e aprendendo sobre aquilo e sem cessar. E praticando também, né? Então, a criatividade de quem só escuta sobre o assunto, escuta, ela normalmente é menor, principalmente sobre costura, ela é menor do que a criatividade de quem pratica aquilo já há algum tempo. Então, o tempo de dedicação também tem uma relação com a criatividade. E é bom que você entenda, eu acredito que é bom que você entenda isso, porque a gente não deve. A criatividade não é algo forçado, né? Ela tem mais a ver com uma coisa que acontece naturalmente. Que, que as pessoas, eu acredito que as pessoas só buscam criatividade e acabam sendo criativas, criando coisas novas, se expondo ao conhecimento sobre aquilo. E isso, mais uma vez, reafirma o que eu já acabei de falar. O que eu acabei de falar, tanto, né, de que a criatividade requer o conhecimento prévio. Então, né, o que seria uma, o que seriam esses níveis de criatividade? Como seria ter esses níveis de criatividade? Bem, eu acredito, na costura, né, nós temos níveis de conhecimento. Normalmente os cursos, eles são separados por nível de conhecimento, e também as peças, a gente diz, quando tu encontra uma peça ali, um molde de uma peça, ele te diz, ó, peça para nível iniciante, peça intermediária, peça avançada. E isso significa que pessoas com um conhecimento é bem simples.
que pessoas com conhecimento básico de costura vão conseguir fazer uma peça de nível fácil, né? E pessoas com nível que já dedicaram um tempinho a mais vão conseguir fazer peças de nível intermediário. Aqui também, eu acredito que já se pressupõe um certo que tu tenha conhecimento e que tu vá ter a criatividade necessária a partir daquele conhecimento que tu adquiriste, que tu vai ter a criatividade necessária para lidar com a fabricação daquela peça. E que em algum momento, se você tiver algum problema, você vai conseguir lidar com aquilo. Bem, gente, eu acredito que eu já falei bastante sobre criatividade e que já deu para entender que criatividade não é algo que você vai ter antes de começar a conviver com naquela área que você deseja. E que, voltando ao conceito de criatividade, e que criatividade é a capacidade de produzir e fazer coisas novas quando você tem motivação e paixão pela área que você quer ser criativo. E que isso requer um certo conhecimento prévio. Então, quando você começar a aprender sobre costura, não fique chateado se você não se sentir criativo a todo momento. O processo de aprendizagem não é o momento que você vai se sentir criativo. Agora, necessariamente, o momento que você vai se sentir criativo. Isso vai acontecer quando você der os primeiros passos e se arriscar a fazer a sua primeira peça, mesmo que ela seja uma coisa bem básica, bem simples, talvez naquele momento você consiga ser criativa e fazer algo muito legal que você nem imaginava ser possível. Então, festeje as suas conquistas, festeje as suas conquistas, sempre busque conhecer algo mais e não se chateie achando que você precisava ter algum dom natural antes de começar a aprender uma coisa, tá bom? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigada por ficar até o final. Tchau, tchau.